One, two, three. História de quando eu fiz aquilo com o pai da minha melhor amiga. Para vocês entenderem melhor, eu e a minha melhor amiga crescemos juntas. Então, consequentemente, eu vivia na casa dela. E eu sempre percebia o carinho que o pai dela tinha por ela. E eu sempre achei isso lindo. Eu admirava muito o jeito que ele tratava a filha. Então, conforme eu fui crescendo, eu comecei a criar sentimentos por ele. E sim, eu tenho consciência de que isso é errado. E quando eu me dei conta que eu estava realmente apaixonada por ele, eu não contei pra ninguém. E a minha melhor amiga com certeza iria me odiar por isso. Afinal, eu cresci com eles. Então teve um final de semana que eles iriam viajar. E como eu e a minha melhor amiga éramos muito grudadas, ela me convidou para ir com eles. Eu conseguia controlar os meus sentimentos e manter em segredo o que eu sentia. Só que nessa viagem foi o auge pra mim. Porque do nada ele entrou só de bermuda no nosso quarto e eu fiquei paralisada. Parte 2 de quando eu fiz aquilo com o pai da minha melhor amiga. Enfim, durante essa viagem eu percebi que eu realmente estava apaixonada. E no domingo nós fomos embora, eu voltei para minha casa, enfim, para minha vida normal. E na segunda, depois da aula, eu fui para casa da minha melhor amiga, porque era o que a gente sempre fazia. Até que o pai dela parecia estar bem triste, então eu comecei a conversar com ele. Só que ele me tratava como filha. Só que ele começou a contar que ele estava chateado com a mulher dele e tal. E ali era a minha chance, então eu beijei ele. No começo ele ficou um pouco em choque, mas depois ele acabou me dizendo que ele também queria. E assim, a gente repetia isso todas as vezes que a minha melhor amiga não estava com ele. E até hoje a gente se encontra escondido. Se você tem uma história e quer muito que ela apareça aqui, me envie aqui nesse aplicativo uma DM que eu vou estar respondendo você lá. E se a sua história for selecionada, ela vai aparecer aqui. História de quando meu irmão fez aquilo com a minha melhor amiga na minha frente. Para vocês entenderem melhor, o meu irmão era muito mais velho que eu. E a minha melhor amiga, a mesma idade que eu. Bom, era meu aniversário, então minha melhor amiga veio aqui para casa. Só que eu comecei a observar que ela tava com umas atitudes estranhas com meu irmão. Mas até aí tudo bem, né? A minha amiga ficou lá em casa, porque ela já era acostumada a dormir lá, né? Então, de madrugada, nós resolvemos ver um filme e meu irmão também. Só que o meu irmão pediu pra eu ficar sentado na frente dele e ele ia fazer massagem em mim. Eu achei muito estranho, porque ele nunca fez massagem em mim, nenhum carinho. E a minha amiga colocou a cabeça no colo do meu irmão. Só que eles estavam se mexendo muito, então eu olhei para trás para ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi que a minha amiga estava com a mão naquela parte do meu irmão. Quando ele percebeu, ele cutucou ela e ela levantou a cabeça. Eu queria não ter visto aquilo, só que não parou por aí. Parte 2 de quando meu irmão fez aquilo com a minha melhor amiga na minha frente. Continuando, depois que eu olhei para trás e vi o que eles estavam fazendo, eu corri pro meu quarto chorando. Eu corri e chorei porque eu tava muito assustada, então eu não tava acreditando que eles estavam fazendo aquilo comigo lá. Então a minha amiga veio e me contou que eles estavam tendo alguma coisa. Aí eu falei tudo bem, só que o pior estava por vir. Quando a gente foi dormir, ela dormia no meu quarto, né? Ela foi e chamou meu irmão pra ir dormir com ela lá no meu quarto. E eles fizeram aquilo comigo no quarto, e eu vendo tudo. Um absurdo. E até hoje ela vem aqui em casa e eles continuam fazendo isso no meu quarto. E depois ela vem e ainda me conta tudo o que fizeram. Só que isso acabou fazendo a gente se distanciar. Então hoje em dia a gente não é mais tão amiga. História de uma seguidora, me mande assim. O dia que quase aconteceu o massacre na minha escola. E um belo dia, como qualquer outro, eu fui pra escola ouvindo minhas belas músicas. Eu cheguei lá e tava tudo normal por enquanto. Eu tive minhas 3 primeiras aulas e depois era um intervalo. Foi onde tudo começou. Quando eu chego no pátio, todo mundo tava em grupinho, cochichando e olhando pro celular. Meus amigos estavam em uma rodinha, então eu fui perguntar o que tava acontecendo. Daí eles me explicaram. Que basicamente tava rodando uma foto de um menino da nossa escola. Sabe daqueles góticos que ouve K-pop e que tem cara de vai matar todo mundo? Então, esse mesmo. Com uma arma. Nada contra pessoas que ouvem K-pop e são góticos, é porque o menino era realmente assim. E também tinha print de conversa e texto rodando. Que era basicamente ele falando o que ia fazer. Isso basicamente chegou na diretoria, e nas outras 2 aulas depois do intervalo, ela tava chamando um por um de cada sala. E eu, obviamente, que não sou bobo, já tava pensando em uma saída. Caso isso realmente acontecesse, né? Vai precisar de parte 2 desse vídeo, então se vocês quiserem. Parte 2 do dia que quase aconteceu o massacre na minha escola.
Depois de acontecer tudo aquilo, todo mundo foi embora porque acabou a aula, né? Aí já no dia seguinte, observação, eu fui de tênis porque caso acontecesse alguma coisa eu conseguiria fugir. Continuando, eu cheguei na frente da escola e estava rodeado de policial. E quando eu entrei também tinha alguns policiais disfarçados. E isso tudo durou mais 2 dias. E durante esse tempo que rolou esses negócios, muita gente faltou, obviamente, né? Eu, que sou idiota, fui. E durou todo esse tempo porque a diretora estava tentando descobrir todos os envolvidos. Que no caso era o Gótico e o grupinho dele. Fora outros que eu nem sabia que estavam na escola. Todos que estavam envolvidos foram expulsos e a diretora descobriu que aquilo era uma montagem. Mas que eles realmente estavam pensando em fazer. A escola, além de expulsar eles, processou. Porque eles meio que sujaram o nome da escola e também bastante gente saiu. Mas no fim acabou tudo bem. Se vocês quiserem... História do dia que uma moradora de rua comeu o cérebro de um cadáver. Só pra vocês entenderem, aconteceu um acidente em São Paulo onde um ônibus colidiu com uma moto. E o homem que estava na garupa teve sua cabeça esmagada pelo ônibus e, naturalmente, faleceu na hora. Uma moradora de rua invadiu o local do acontecido, engatinhou para baixo do ônibus e começou a comer os restos mortais do cadáver, incluindo o cérebro, que estava espalhado no local devido à violência do acidente. Inclusive, tem até vídeo do acontecido. Eu vou deixar o link nos meus stories, então corre lá. Continuando, a mulher não queria sair de lá de jeito nenhum. Ela só saiu quando os policiais jogaram um spray de pimenta nela e ela desmaiou. Aí ela foi encaminhada para o hospital e recebeu atendimento médico. Mas nossa, que loucura, né? Essa história realmente aconteceu e foi no final do ano passado, faz muito pouco tempo. É isso, eu quis trazer um formato de vídeo diferente aqui pra vocês, mas eu vou continuar fazendo os vídeos de história em primeira pessoa, contando as histórias de vocês, então me manda lá na DM do app. Se você quer saber como se vingar de alguém que espalhou fofoca sobre você, ouça essa história que ela pode te ajudar. Eu tinha uma amiga que chamava Júlia, e ela era obcecada por mim. Eu era uma boa amiga pra ela, mas ela nunca me dava paz. Eu não conseguia respirar em nenhum momento. Todo lugar que eu ia, ela ia também. E ela ficava extremamente chateada comigo toda vez que eu ia na casa de outra amiga. Eu sabia que ela era insegura e queria atenção, então eu tentei ser paciente. Porém, um dia eu não aguentei mais. Eu entrei em uma briga enorme com ela sobre o quão protetora ela era. Eu literalmente falei, você tá no nível máximo de grudenta. E depois disso, ela entrou no time de futebol e de vôlei, que eu já estava há muitos anos. Ela falou pra mãe dela que eu estava fazendo bullying com ela, o que obviamente não era verdade. Mas a mãe dela foi até os treinadores, e eu fui expulsa do time por causa dela. E ainda continuou espalhando fofocas sobre mim. Eu acabei perdendo a minha melhor amiga e meu namorado com os boatos que ela espalhou. E foi aí que eu decidi me vingar. Decidi que eu ia mandar um presente de desculpas pra ela por fazer bullying com ela, coisa que eu não fiz. O presente que eu dei foi maquiagem de farmácia, mas eu decidi colocar soro envenenado pra ela ter irritação de pele. E então eu coloquei uma câmera escondida pra eu ver ela passando a maquiagem. E como esperado, a irritação começou a aparecer. Assim que ela percebeu, eu comecei a xingar e acusei ela de todas as coisas que ela fez pra mim. E ela ficou muito brava que eu consegui fazer ela confessar tudo que ela tinha feito. Ela simplesmente falou, sim, eu fiz isso. E a melhor parte de tudo isso é que ela me ameaçou diante das câmeras. Então eu cortei a parte onde ela falava sobre a maquiagem envenenada e falei pra ela que se ela não contasse tudo para os meus amigos, para os treinadores e para outras pessoas próximas do que estava fazendo, eu ia mandar o vídeo pra todo mundo. E aí ela admitiu tudo que fez. E eu voltei para os times, consegui meus amigos de volta e meu namorado se desculpou. Depois eu acabei super bem e ela perdeu toda a credibilidade com basicamente todo mundo. É isso, se você assistiu até aqui, comenta um emoji de borboleta nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e se você quiser aparecer aqui no meu TikTok, eu contando a sua história, me manda lá na DM do app. História de quando eu vi o meu pai fazendo aquilo com o pai da minha melhor amiga. Pra contextualizar, nós éramos melhores amigas desde que nascemos, porque nossos pais estudaram juntos e tal. Ela vivia lá em casa e eu na dela. Os pais dela são separados desde que ela tinha 2 anos e os meus ainda estavam juntos. Até que um dia minha mãe precisou viajar a trabalho e eu perguntei pro meu pai se a minha amiga podia dormir lá em casa. Meu pai concordou e disse também que ia chamar o pai dela para ir lá em casa tomar um vinho e tal. Até aí tudo bem, né? Porque eles eram bons amigos. Eles chegaram lá em casa e eu e a minha amiga já fomos pro quarto brincar de Barbie, assistir desenho enquanto eles ficaram na varanda. Minha amiga disse que estava com fome, então eu disse que ia até a cozinha para pegar alguma coisa pra gente comer. O meu quarto dava de frente pra varanda. E assim que eu abri a porta do meu quarto e olhei pra varanda, não vai dar tempo, então comentei muito pra parte 2. Parte 2, quando eu vi o meu pai fazendo aquilo com o pai da minha melhor amiga. Continuando, o meu quarto dava direto para a sacada. Então, quando eu abri a porta do meu quarto, eu vi o meu pai e o pai da minha melhor amiga fazendo aquilo e ainda por cima se beijando.
Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito assustada. Vocês não vão acreditar quando eu disser que eu casei com meu próprio pai. É meio bizarro, mas eu vou contar a história desde o começo pra vocês entenderem tudinho. Logo que eu nasci, eu já fui adotada, porque os meus pais verdadeiros eram muito novos e não queriam ter uma filha. Enfim, eu cresci em uma família adotiva maravilhosa e era tudo normal, até que quando eu tava no ensino médio, eu fui pra uma festa e lá eu encontrei um cara muito bonito. Ele era, assim, bem mais velho que eu, mas eu tinha, me apaixonado por ele real. A gente começou a conversar e logo começamos a namorar. E um detalhe é que eu não conhecia os meus pais verdadeiros. Para esse momento tenso, vamos abrir a Resso. Vou usar o recurso de playlist offline deles para pôr uma música. E também lembrando que o aplicativo deles tem um top 30, que é tudo. Enfim, pra mim tava tudo normal, porque eu não conhecia os meus pais verdadeiros. Mas eu comecei a namorar escondido pelo motivo dele ser muito mais velho que eu. E eu não sabia que os meus pais adotivos iriam de... Parte 2 de quando eu casei com meu próprio pai. Enfim, a gente continuou namorando escondido por muito tempo. Até que chegou uma hora que não dava mais pra esconder. E eu tive que falar com os meus pais adotivos sobre ele. Mas deu tudo certo, eles foram super compreensivos e nem ligaram pro fato dele ser bem mais velho que eu. O que me deixou muito, muito feliz. Então a gente marcou um jantar para todos se conhecerem. E foi tudo bem tranquilo. Os anos foram passando e eu nunca tive a curiosidade de saber quem os meus pais verdadeiros eram. Porque eles não me quiseram, então eu também não queria eles. Era isso que eu pensava. Até que, quando a gente precisou ver documentação para o casamento, e sim, gente, eu já ia casar com ele, a gente acabou descobrindo que ele era meu pai biológico. Foi um momento bem estranho da minha vida, mas depois de muito tempo conversando e decidindo, a gente decidiu se separar. Por motivos meio óbvios. Minha amiga tomou meu namorado. Eu tinha uma melhor amiga de infância, sabe? Aquelas que fazem absolutamente tudo juntas. Pois é, até que um dia no ensino médio entrou um menino muito lindo. E eu me aproximei dele, nós começamos a ficar e logo começamos a namorar. Mas a minha amiga mudou muito comigo. E ela começou a se aproximar muito do meu namorado. E parecia que sempre que estávamos nós três, eu ficava sobrando, sabe? Parecia que tinha alguma coisa ali que eu não sabia, alguma coisa de errado. E um dia, do nada, meu namorado terminou comigo. E dias depois, eles se assumiram namorando na escola. Eu fiquei chocada, simplesmente arrasada, não conseguia acreditar. E era horrível ter que ver eles dois todos os dias juntos. Mas em menos de um mês eles terminaram. E eu nem quis saber o porquê. Até que um dia eu tava em casa e recebi um textão da minha amiga me falando que, na verdade, ela se confundiu. Que o ciúme que ela tinha era de mim, porque ela era... História do dia em que eu fiquei com o namorado da minha prima. Eu e a minha prima éramos muito próximas. E quase todo dia ela vinha na minha casa e a gente ficava conversando até tarde. Sobre várias coisas, porque a gente éramos muito amigas mesmo. Até que um dia ela me ligou e disse que tinha começado a namorar. E ela perguntou se ela podia levar ele lá em casa pra eu conhecer. E eu falei que podia, e até aí tudo bem. E desde a hora que eles chegaram, o namorado dela não tirava os olhos de mim. Só que eu achei que não era nada, né? Até que depois de um tempo a minha prima disse pra gente assistir um filme. E a minha prima acabou caindo no sono. E eu e o namorado dela continuamos assistindo. Até que ele pediu pra sentar do meu lado. E eu falei que podia, até porque eu não via maldade nenhuma. Só que ele começou a chegar muito perto de mim, sabe? Encostando e colocou a mão na minha perna. Ele começou a me provocar muito até que eu cedi e a gente acabou se beijando. Só que não parou por aí. E a gente acabou... Curtei muito pra parte 2. Parte 2 da história do dia em que eu fiquei com o namorado da minha prima. Continuando. Depois que o clima já tava bem quente e a gente começou a se beijar, acabou que a gente fez aquilo, com a minha prima do nosso lado dormindo. Eu nunca tive coragem de contar pra minha prima. E nem ele teve coragem de contar pra ela e ainda continuou namorando com ela. E eu nunca tinha contado isso pra ninguém. E já tem um tempo que eles estão namorando. Só que hoje em dia eu nem falo mais com ele e nem quero falar. E foi isso que aconteceu. E essa foi uma história enviada por uma seguidora. Me mande a sua aqui nesse aplicativo e aproveite e me segue e me ajuda a bater 40k lá. Beijo! História de como eu engravidei do meu próprio primo. Só pra vocês entenderem, eu tenho 17 anos e ele tem 19. A gente nunca foi muito próximo, mas em 2017 nós começamos a nos aproximar. Com o passar dos anos eu comecei a considerar ele como um irmão. Mas eu vi que eu tava meio que gostando dele, sentindo algo diferente, sei lá. E ano passado, no dia do aniversário dele, ele me beijou. Foi aí que eu me apaixonei mais ainda. A gente tinha combinado de passar o Natal juntos. E como nós somos da mesma família, minha mãe não ia desconfiar de nada. Mas aí ele me disse que ia passar com meu tio, o pai dele. E eu falei que tava tudo bem.
Só que quando era mais ou menos 1h da manhã, eu liguei pra ele e falei que tinha um presente pra dar. Eu dei uma camisa super bonita e pra compensar ele me levou pra dar uma volta de carro. Mas do nada ele parou num lugar escuro e me puxou pra cima dele e rolou. Uns 2 dias depois ele me ligou e perguntou como eu tava, porque ele ficou preocupado porque eu tava no meu período fértil. Ele me deu a pílula do dia seguinte. Até que eu comecei a passar muito mal, mas não liguei porque podia ser o remédio. Mas eu fiz o teste porque a minha menstruação atrasou. Deu positivo e ele não... O amigo do meu marido. Meu marido tinha um amigo de infância. Eles eram como irmãos, sempre estudaram juntos e trabalhavam no mesmo lugar. Ele também era casado e eu era muito amiga da mulher dele. Nós éramos 2 casais bem felizes que sempre saíamos juntos. Até que a minha amiga engravidou e depois que o bebê nasceu, ele mudou muito com ela. Ele sempre vivia reclamando que as coisas em casa não andavam bem e que ela estava muito chata e muito desleixada. Até que um dia ele foi na minha casa quando meu marido não tava. Ele me agarrou e tentou me beijar. Disse que era uma mulher linda desse jeito que ele queria, mas mesmo na hora meu marido chegou.